Às vezes, casos antigos não resolvidos parecem que vão permanecer um mistério para sempre, à medida que as memórias se apagam e novos casos surgem. Mas toda história de crime real merece um desfecho adequado, por mais sombria e perturbadora que seja. E as histórias não contadas por trás desses casos antigos não são exceção. Um crime real não solucionado dos anos 1980 ocorreu em Washington, Distrito Federal. Apesar de a vítima ser uma pessoa de destaque, o criminoso responsável por tirar a vida de Raymond Nels Nelson nunca foi identificado. Raymond tinha 59 anos em 1981. Ele era membro da equipe do Comitê de Regras e Administração do Senado e era muito conhecido dentro do prédio do Senado. Ele veio para Washington com o senador Claiborne Pell, de Rhode Island, seu estado natal. Raymond havia sido chefe de redação de um jornal, mas trabalhou na campanha para eleger o então relativamente desconhecido Pell. De 1961 a 1974, ele foi assessor do senador. Quando encontraram seu corpo sem vida em seu apartamento em Washington, muitas pessoas poderosas e influentes ficaram chocadas com a notícia. O funeral de Raymond foi bastante concorrido, mas a investigação desse crime não resolvido já havia tropeçado antes disso. Às 7h30 de 1º de junho de 1981, o colega de quarto de Raymond chegou em casa e encontrou seu corpo. Ele foi atingido por um objeto contundente que muitos depois disseram ser sua máquina de escrever. O crime aconteceu em algum momento entre 1h da manhã e o amanhecer. Os detetives não isolaram corretamente a cena do crime. Membros da equipe do Senado teriam retirado documentos confidenciais do apartamento de Raymond, possivelmente destruindo provas forenses importantes. Mesmo assim, a polícia disse à família de Raymond que acreditava capturar o criminoso rapidamente. Na realidade, a investigação inicial foi falha. Raymond havia se assumido gay para o mundo cerca de 5 anos antes, o que a polícia acredita ser relevante para explicar o motivo por trás do caso. Segundo os filhos de Raymond, a polícia não os consultou. Raymond tinha ido à casa da filha na noite anterior ao crime não solucionado. O irmão e a cunhada dela estavam visitando, pois a filha dele tinha acabado de ter um filho. De acordo com sua filha Rebecca, não era do feitio do pai aparecer sem ligar antes. Ela disse que ele agia de forma desagradável, porque talvez tivesse bebido demais. Antes de ir embora, ele abraçou todos na sala, olhando nos olhos de cada um enquanto se despedia. Considerando o que estava prestes a acontecer, a história é especialmente assustadora. Rebecca pediu para ele ficar, pois uma forte tempestade se formava e não queria que ele saísse, mas ele foi embora mesmo assim. A investigação desse caso arquivado ficou parada quase tão logo começou. Nenhum suspeito foi identificado, e havia rumores de que, se as histórias fossem verdadeiras, o crime teria sido encoberto por razões políticas. Ainda há recompensa para quem tiver informações que ajudem a resolver esse caso arquivado. Entre em contato com o Departamento de Polícia Metropolitana pelo 202-727-9099. A sombria história real de crime envolvendo Susan Armstrong e Susan Bartlett é considerado o caso arquivado mais hediondo de Victoria. Ambas perderam suas vidas e as famílias ainda aguardam respostas nesse mistério não solucionado. Suzanne Armstrong e Susan Bartlett eram amigas desde o ensino médio. Ambas eram inteligentes e viajadas. Bartlett lecionava arte no ensino médio e apreciava tapeçarias. No seu tempo livre, Armstrong passou um tempo na Grécia, onde ficou grávida e acabou tendo um menininho chamado Gregory. Quando Gregory tinha 3 meses, Armstrong voltou à Austrália, deixando seu pai para trás. Armstrong foi morar com seu amigo. Em outubro de 1976, eles se mudaram para o número 147 da Easy Street. A casa era geminada e estreita em um subúrbio de Melbourne. Ninguém que morava na região poderia imaginar que esse lugar se tornaria o cenário de um mistério de crime real tão duradouro. Na segunda-feira, 10 de janeiro de 1977, os dois foram vistos com vida pela última vez.
O irmão de Bartlett e sua namorada foram lá passar um tempo e saíram por volta das 21h. A Bassalai Bajezexpa. Nos 2 dias seguintes, amigos, familiares e vizinhos tentaram entrar em contato com os dois Sioux, como eram conhecidos. Ao lado da casa deles havia um beco para o qual davam as janelas dos 3 quartos. O namorado de Bartlett chegou a entrar em sua casa pela janela do quarto. O namorado, sem ter o nome divulgado, não falava com Bartlett há um dia e queria confirmar o número de telefone. Ele foi até os fundos da casa, anotou o número de telefone e saiu rapidamente. 2 dias depois, em 12 de janeiro, o namorado de Armstrong entrou na casa por uma porta dos fundos que dava para a cozinha. Ele deixou um bilhete na mesa da cozinha e foi embora. Nenhum dos dois chegou a ir até a frente da casa. Se tivessem ido, encontrariam o corpo de Bartlett no corredor perto da porta. O corpo de Armstrong aguardava ser encontrado em seu quarto. A cena do crime, perturbadora e não resolvida, só foi descoberta no dia seguinte. 2 vizinhos encontraram o cachorro deles vagando fora no dia anterior. Eles deixaram um bilhete sob a porta e levaram o cachorro para casa. Mas quando não receberam uma resposta até a manhã seguinte, decidiram investigar. Voltando pela porta dos fundos, os vizinhos ouviram o filho de Armstrong, Gregory, chorando e encontraram uma cena que parecia ter saído de um filme de terror. As 2 mulheres foram atacadas diversas vezes com objetos cortantes. Bartlett parecia pedir ajuda antes de desabar. Felizmente, Gregory não se feriu. Os investigadores encontraram várias evidências na cena do crime e mais tarde, panos, um chale e a arma usada para matar as 2 mulheres também foram achados. Nenhuma dessas evidências forenses identificou o criminoso. 40 anos depois, os arquivos desses casos seguem como mistérios sem solução. O DNA recuperado do corpo de Armstrong foi usado para eliminar suspeitos, incluindo ambos os namorados. Com sorte, esse DNA será usado um dia para identificar o criminoso e encerrar esse caso arquivado. Às vezes, são os casos aparentemente mais simples que, inesperadamente, mais confundem os especialistas. Esse parece ser o caso dos mistérios não resolvidos de Barbara Colby e James Kiernan. Barbara iniciou sua carreira de atriz na Broadway nos anos 1960 e depois participou de programas de televisão. Ela foi tão bem recebida no programa Mary Tyler Moore que acabou sendo escolhida por Cloris Leachman para co-estrelar uma série derivada. Barbara estava ocupada gravando um programa de televisão e dando aulas de atuação em Veneza, onde cresceu. James, como um ator menos experiente, estava tendo aulas com ela. Barbara e James estavam morando perto de Veneza na época de suas histórias de crime. Em 24 de julho de 1975, surgiram rumores de que eram um casal e viviam juntos em uma casa no Topanga Canyon. Barbara e James estavam juntos em uma aula de atuação em Veneza na noite do crime. Depois de parar para conversar um pouco com os outros alunos, os dois estavam prestes a entrar no carro por volta das 23h50, quando foram abordados por uma van creme. 2 homens saíram do carro, apontaram e dispararam um tiro em cada um deles. Um transeunte que ouviu a confusão entrou em contato com as autoridades. Barbara sucumbiu aos criminosos ali mesmo. James resistiu até a ajuda chegar ao local, infelizmente falecendo por volta da 1h30 da manhã. Mas não antes de dar aos investigadores criminais no hospital um relato do ataque não provocado, dizendo que não reconheceu as pessoas responsáveis. Os investigadores criminais logo perceberam que esse mistério inexplicável não foi um ataque isolado. Veneza era famosa por sua alta taxa de crime organizado. Não só havia outro caso não resolvido em que uma mulher perdeu a vida pouco tempo depois, Barbara e James, mas também outros 4 casos em aberto envolvendo a mesma van de cor creme. Porém, esses casos eram diferentes do ataque a Barbara e James. Nos outros ataques, o roubo era um motivo claro. Nada havia sido roubado de Barbara ou James e não parecia ter havido qualquer tentativa de roubo. 2 criminosos foram descritos. 6 suspeitos foram entrevistados pela polícia, mas todos foram liberados sem acusações.
O caso esfriou imediatamente e as histórias não contadas por trás desses crimes nunca foram explicadas. Em 15 de julho de 1977, Donald Mackay deixou sua loja de imóveis em Griffith, Nova Gales do Sul, por volta das 17h30. Ele prometeu à esposa chegar em casa até às 19 horas para cuidar das crianças enquanto ela ia à reunião. Mas ainda havia tempo para tomar uns drinks com os amigos no Griffith Hotel, ali perto. Depois, ele comprou um vinho para levar para casa e saiu para o seu furgão. Quando Donald não voltou para casa, sua esposa Bárbara ligou para o amigo dele, Ian Salmão, que trabalhava no prédio de escritórios em frente ao hotel. Ian afirmou que buscaria Donald. Por volta da meia-noite, sem sinal de Donald, ele entrou em contato com a polícia para iniciar uma investigação. Logo depois, ele viu a van no estacionamento. A van seguia trancada, mas havia uma marca de mão na janela do motorista e 3 cápsulas vazias no chão. Foram achadas marcas de arrasto e cabelos humanos perto dali. Donald nunca mais foi visto. Logo a polícia encontrou um motivo sombrio e perturbador para esse desaparecimento não solucionado. Griffith foi lar de várias famílias importantes do crime organizado. Eles lucraram com o mercado negro em expansão nos anos 1970. Donald era dono de uma empresa de móveis e também ativista político, fazendo campanha contra essas notórias famílias criminosas. Em mais de uma ocasião, ele pediu uma repressão às substâncias ilícitas que eles vendiam. A maioria dos moradores temia falar sobre o assunto. Mas não Donald, diziam seus amigos, pois era corajoso para defender suas crenças e iniciar investigações criminais. Pouco antes de seu misterioso desaparecimento, Donald foi contatado por alguém que se identificava como Sr. Adams, um homem que havia ganhado na loteria recentemente e precisava mobiliar uma pequena casa na cidadezinha de Jerilderie. Donald estava ocupado organizando um funeral e enviou um funcionário em seu lugar. O Sr. Adams não apareceu para o compromisso. Se estiverem certos sobre o crime, a verdadeira identidade do Sr. Adams era provavelmente James Beasley, um matador de aluguel já contratado por famílias do crime organizado. O notório gangster se tornou o principal suspeito do desaparecimento de Donald. Mas sem um corpo, a polícia só conseguiu acusá-lo de conspiração para tirar a vida de Donald. Isso bastou para condená-lo à prisão perpétua. Beasley morreu sem dar mais informações sobre o caso. E os investigadores esperam que isso signifique que qualquer pessoa com informações sobre onde os restos mortais de Donald podem ser encontrados, agora se sinta segura o suficiente para se apresentar. Até lá, este caso arquivado permanece oficialmente sem solução. O mistério não resolvido do crime real de Joanne Webster é um dos casos arquivados mais intrigantes registrados. Em 28 de novembro de 1981, após o feriado de Ação de Graças, a estudante de Harvard Joanne Webster, 25 anos, desapareceu misteriosamente ao voltar para Boston, Massachusetts. Uma investigação criminal mal feita ocorreu antes de encontrarem seus restos mortais. 9 anos depois, Joanne era uma jovem brilhante estudando design em Harvard. Seus pais, George e Eleonora Webster, já trabalharam para a CIA. George agora trabalhava para uma empresa chamada ITT, que estava passando por várias investigações criminais na época, incluindo uma relacionada ao infame escândalo de Watergate. Se algum desses casos tinha ligação com a morte de Joanna, ainda é um mistério. Joanna chegou ao aeroporto Logan às 22h. Após uma longa espera para pegar sua bagagem na esteira, ela deixou o aeroporto e nunca mais foi vista. Levaram dias para Joanna ser registrada como desaparecida. Um colega de classe avisou os pais de Joanna após não ter notícias dela em 1º de dezembro. No dia seguinte, a carteira dela foi encontrada em uma área pantanosa, chamada Lynn Marsh Road. Isso foi a 7 milhas do aeroporto, onde Joanna foi vista pela última vez, na direção oposta a Cambridge, para onde ela estaria indo. O desaparecimento sem solução ganhou destaque na mídia enquanto investigadores entrevistavam pessoas presentes no aeroporto, como tripulação, passageiros e taxistas, para conhecer a história real e criar uma linha do tempo dos eventos.
Um motorista de táxi relatou ter visto Joanne pouco depois das 22h30, quando ela bateu na janela dele e pediu para ir para Cambridge. Enquanto ela guardava a mala no porta-malas, um homem desconhecido se aproximou. O homem disse que eles não precisavam mais de um táxi e guiou Joanne até um carro azul que aparentemente estava esperando por eles. O homem tinha menos de 1,80 m, usava barba e óculos. Um retrato falado do indivíduo foi feito, mas nem ele nem a história do taxista chegariam ao público. Enquanto isso, os Websters receberam falsas exigências de resgate. Em janeiro, uma mulher anônima procurou as autoridades e apontou Leonard Paradiso como possível responsável por esse mistério não resolvido. Leonard não se parecia com o homem identificado pelo taxista, mas mesmo assim a polícia concentrou a investigação nele. Leonard já havia sido acusado anteriormente de tirar a vida de outra mulher, Marie Iannuzzi. Ele foi posteriormente considerado culpado, apesar das evidências apontarem para o namorado de Marie como responsável e de acusações posteriores de manipulação de testemunhas por parte da polícia. Enquanto Leonard estava na prisão, um detento afirmou que Leonard havia feito uma confissão criminosa sobre ter tirado a vida de Joanne depois de levá-la do aeroporto para o seu barco. Essa não era uma história verdadeira. O barco de Leonard já havia afundado no fundo do rio na época em que Joanne desapareceu. A polícia manteve a investigação dessa história inventada até abril de 1990, quando uma mulher achou restos cranianos na floresta de Hamilton, Massachusetts. Uma busca na área de floresta logo encontrou o restante do corpo desaparecido. A pessoa desaparecida foi identificada como Joanne por registros dentários. O investigador criminal do caso, Tim Burke, manteve a teoria de que Leonard matou Joanne no barco e depois a levou para este local a 30 milhas de distância. Mas agora parecia que outra pessoa era responsável. O retrato falado do homem barbudo no aeroporto seria divulgado ao público. A cunhada de Joanne e investigadores particulares levaram provas de suas investigações independentes a várias agências. O FBI chegou a abrir 2 arquivos sobre Joanne, com evidências forenses e outros detalhes divididos entre eles. Notou-se que o retrato falado coincidia com a descrição de um policial do caso, que morava perto do local onde Joanne foi encontrada. O caso de Joanne continua sendo um mistério não resolvido, com muitos dos possíveis suspeitos criminais já falecidos. É possível que esse caso arquivado nunca seja solucionado. Em 2005, um jovem de 19 anos foi atacado sem motivo em Londres enquanto estava na barbearia por um criminoso que fugiu de bicicleta. Por 10 anos o caso permaneceria um verdadeiro mistério. A história do crime aleatório se tornou um famoso mistério local que precisava ser resolvido. O adolescente olhava para fora quando encontrou o olhar de um estranho de sua idade andando de bicicleta. Eles mantiveram contato visual antes que o homem não identificado entrasse na loja para uma confrontação. Ele sentou-se ao lado da vítima e trocaram algumas palavras, mas o assunto nunca foi revelado. O homem então saiu, apenas para voltar alguns minutos depois. 4 tiros foram disparados. O homem sobreviveu e, de alguma forma, o criminoso que fez isso com ele conseguiu escapar da captura. Ninguém foi preso nesse mistério de crime não resolvido há 10 anos. Até que um homem de 31 anos, chamado Mercy Brown, entrou em uma delegacia e disse que precisava confessar um crime. Brown teve uma vida instável. Após problemas em Londres, encontrou Deus e tornou-se cristão renascido. Com sua nova religião, ele percebeu que não podia mais conviver com seus crimes e precisava confessar à polícia. O motivo do crime no caso não resolvido era simples. Naquele dia, em 2005, ele não gostou de como a vítima estava olhando para ele. Se os dois já se conheciam antes ou não ainda é desconhecido. Para se livrar completamente do peso, Brown levou os investigadores criminais até o local onde havia enterrado a arma, que ainda tinha balas não utilizadas no carregador. Essa evidência deu aos detetives confiança de que não era uma confissão falsa e que haviam solucionado o mistério. Brown se declarou culpado no tribunal e foi condenado a 12 anos de prisão.
O caso não resolvido de Christopher Ainscough finalmente foi solucionado quando a pessoa responsável por tirar sua vida se encontrou em uma situação difícil. Anthony Kemp se entregou à polícia em 2020, quase 40 anos, após o caso criminal, porque não queria viver nas ruas. Christopher era um homem muito querido da Irlanda que havia se mudado para Londres anos antes. Ele era chefe de garçons em um restaurante e não costumava faltar ao trabalho. Quando ele não apareceu em dezembro de 1983, seu empregador pediu à polícia que verificasse seu apartamento. Durante uma investigação de rotina, eles entraram em uma cena de crime. O corpo de Christopher foi encontrado na sala de estar, espancado por um cinzeiro pesado. O apartamento havia sido revirado e parecia ter sido limpo para remover impressões digitais. Havia uma peça crucial de evidência, uma bituca de cigarro. Mas a tecnologia de DNA da época não era suficiente para levar a polícia até o responsável. Uma investigação foi iniciada, mas nenhum suspeito foi identificado. Christopher era um homem gay que às vezes convidava estranhos para sua casa. Seus amigos o haviam alertado sobre os perigos e parecia que os avisos deles finalmente tinham se concretizado. Os detetives descobriram que Christopher saiu na noite anterior, mas ninguém lembrava se ele conheceu alguém enquanto estava fora. O caso não resolvido esfriou e permaneceria assim até 28 de julho de 2020. Eram 4 da manhã, quando Kemp atirou pedras nas janelas de uma delegacia no norte de Londres. Quando conseguiu chamar a atenção dos policiais lá dentro, ele confessou o crime. Suas histórias entravam em muitos detalhes sobre como ele havia atacado Christopher enquanto ele estava no sofá. Ele tinha começado uma discussão por algum motivo, mas Kemp já não conseguia mais se lembrar do que era. Após um golpe com o cinzeiro, Christopher foi nocauteado, mas Kemp continuou. Ele admitiu limpar o quarto para eliminar suas digitais antes de deixar a cena do crime. No início, ele disse à polícia que agora estava sem teto e queria que o governo cuidasse dele. Mas então, ele decidiu retratar sua confissão criminal, uma confissão que havia sido gravada. Além disso, uma amostra de DNA o conectou à bituca de cigarro no apartamento de Cristóvão. O caso foi resolvido quando ele finalmente se declarou culpado no tribunal e vai passar o resto da vida atrás das grades. Uma das confissões criminais mais estranhas de todas veio de um homem chamado James Brewer. O mistério famoso neste caso era mais sobre onde do que quem. Jimmy Carroll, com 20 anos em 1977, morava no Tennessee com 2 filhos pequenos e estava envolvido nesse crime. Ele era muito próximo do resto da família, mas também chamou a atenção de uma de suas vizinhas. James Brewer era casado com Dorothy e acreditava que Jimmy tentava seduzir sua esposa. As evidências em que ele se baseava são desconhecidas, mas Brewer confrontou Jimmy em um posto de gasolina em 27 de abril de 1977. A discussão terminou em tiros e Brewer fugiu do local em seu carro. Não demorou para a polícia identificar Brewer como suspeito e ele foi preso e acusado criminalmente. Mas antes que pudesse ser julgado, Brewer e Dorothy desapareceram, e o paradeiro deles permaneceria um mistério sem solução por décadas. Os Brewer passaram a viver uma vida tranquila em Shawnee, Oklahoma, com a filha Kelly. James Brewer passou a se chamar Michael Anderson, e Dorothy também adotou o novo sobrenome. Nada em seu novo estilo de vida sugeria o crime não solucionado que cometeram. Durante a maior parte do tempo em que esteve foragido, James Brewer trabalhou como maquinista em uma fábrica local, enquanto sua esposa se juntou à igreja da comunidade e se tornou uma membro influente. Após sofrer um derrame, James Brewer se aposentou e passou a maior parte do tempo entalhando madeira no galpão. Só depois de sofrer um segundo derrame, temendo estar no fim da vida, James Brewer finalmente entrou em contato com a polícia para confessar a verdadeira história por trás de seu crime real. Na verdade, Dorothy Brewer ligou para a barra da polícia dizendo que seu marido queria confessar um crime. Quando a polícia chegou, ela pediu ao marido que não confessasse. Brewer não confessou, mas disse aos investigadores que se entregaria se melhorasse.
Surpreendentemente, ele se recuperou do segundo derrame e, fiel ao seu malbon, e fiel à sua palavra, se entregou. Ele novamente enfrentou acusações criminais por tirar a vida de Jimmy e também por violar a fiança. Apesar da perda de parte da papelada ao longo dos anos, as autoridades mantiveram evidências cruciais, como a arma usada. Mas com sua saúde debilitada, a família de Jimmy teme que ele nunca enfrente a justiça pelo crime, mesmo que o caso famoso esteja praticamente resolvido. Decoradores que estavam limpando a casa de um idoso que havia falecido recentemente descobriram algo que finalmente resolveria um mistério criminal famoso de 39 anos. A casa pertencia a Harvey Richardson e em 1970 ele tirou a vida de Lorraine Jacob. Lorraine era uma mãe de 2 filhos de 19 anos que morava em Liverpool. Ela dividia a casa com a mãe, que cuidava das crianças. Na noite desse mistério de crime real, Lorraine saiu para se divertir e tinha ido a alguns bares antes de parar em uma loja no caminho de casa. Ela comprou 3 pacotes de batata frita e saiu às 22h30. Lorraine nunca chegaria em casa. Ela foi encontrada na manhã seguinte por trabalhadores esvaziando lixeiras. A bolsa, a meia calça e as roupas íntimas dela estavam desaparecidas. Acredita-se que ela morreu pouco após ser vista pela última vez. Apesar de uma investigação extensa sobre esse mistério não resolvido, nenhuma pista foi achada. O caso esfriou, ele era revisado a cada poucos anos, mas nenhuma pista era descoberta. Em 2008, Harvey Richardson morreu de causas naturais em um hospital. Ao limpar a antiga casa, os decoradores acharam uma pasta de couro com outra de papelão. Dentro havia recortes de jornal do crime não solucionado e uma carta de confissão de 9 páginas. Também foram descobertas as roupas íntimas roubadas de Lorraine e uma arma antiga. Richardson nunca havia sido considerado suspeito de crime pelos investigadores da polícia. Ele era um bibliotecário aposentado, reservado e aparentemente não conhecia Lorraine. A carta de confissão de Richardson mostrou que a verdadeira história era bem diferente do que eles acreditavam ser verdade. Richardson tirava fotos que, segundo a polícia, não eram sinistras, mas registrava pessoas que não queriam ser fotografadas. Isso incluía imagens perturbadoras de uma mulher não identificada e até mesmo dos filhos de Lorraine. Meses antes do crime, Lorraine e a mulher visitaram o apartamento de Richardson enquanto ele estava fora. Elas pegaram as câmeras. Richardson ficou furioso, mas não perseguiu Lorraine de imediato. Foi apenas por azar que Lorraine e Richardson se encontraram na noite do crime. Como conta a verdadeira história, Richardson tinha bebido o dia todo depois de reprovar no exame de biblioteconomia. Ao ver Lorraine, ele se irritou. Discutiram e Richardson tirou sua vida. Depois, ele roubou a bolsa dela, que continha um bilhete para a boxada de penhores onde Lorraine vendera sua câmera. Mas ele nunca voltou para pegar a câmera. Ele rasgou o bilhete e a bolsa antes de se livrar das provas. Richardson não teve outros problemas com a polícia e sem sua confissão do crime, o caso estranho teria permanecido sem solução. Margaret Cook tinha apenas 26 anos quando sua jovem vida foi tirada. Nascida em 1920 em Bradford, West Yorkshire, ela foi adotada por Dorothy Gladys Willis. Sua história de vida cheia de dificuldades logo se transformaria em um conto de crime real. Uma série de decisões ruins a levaria para a prisão juvenil. Ela tinha pouca educação e quando chegou aos seus 20 e poucos anos, poucas opções não criminosas para o seu futuro. Após um casamento fracassado que terminou em 1945, Margaret mudou-se para Londres meses depois, onde o crime dominava. Sem conseguir encontrar outro trabalho, ela tornou-se uma mulher da noite no Blue Lagoon, um clube de jogos de azar e outras atividades menos que legais. Margaret não tinha muitos amigos próximos, mas confidenciou a uma colega de casa que temia por sua vida. Pouco antes de sua vida chegar a um fim inesperado, isso só seria resolvido anos depois. Ela tinha um novo namorado que a ameaçava com uma arma e um homem desconhecido tentava extorquí-la por dinheiro. O crime foi em 10 de novembro de 1946.
Margaret estava em Soho, embora não se saiba se ela estava trabalhando naquela noite ou apenas socializando. Ela foi vista às 21h30 no beco discutindo com um homem desconhecido. Quando um policial de folga interveio, o policial disse ao criminoso para seguir em frente, o que ele fez. Então, um tiro foi disparado. O policial e mais 2 perseguiram o homem não identificado, mas o perderam nas ruas movimentadas. Margaret morreu por um tiro. Por 70 anos, diversas teorias tentaram explicar esse crime não resolvido. Alguns diziam que Margaret havia sido usada como exemplo para outras garotas de programa que não queriam dar uma parte de seus ganhos aos gangsters. Outros dizem que isso foi obra de um indivíduo notório chamado Soho Jack, uma pessoa muito assustadora que viria a tirar a vida de outras 3 mulheres. O caso permaneceu sem solução até 2015, quando um homem de 91 anos em estado terminal, em um asilo no Canadá, fez uma chocante confissão criminal. Ele contou à polícia uma história da época em que tirou a vida de uma mulher em Londres, nos anos 40, uma mulher misteriosa cujo nome ele não conseguia lembrar. Detetives britânicos voaram para o Canadá e entrevistaram o homem para obter mais informações sobre o caso. Ele reconheceu Margaret por uma foto como a mulher cuja vida tirou. Relatórios da época diziam que ele tinha sanidade suficiente para ser julgado, mas ele nunca foi extraditado para o Reino Unido. Nenhuma atualização desde então. Por mais de 70 anos, o criminoso responsável por tirar a vida de Margaret Cook manteve seu crime assustador em segredo. A identidade do homem, o motivo pelo qual ele cometeu esse crime terrível e o que o fez confessar, tudo isso continua sendo um mistério sombrio. Em 15 de agosto de 2000, Julie Cooper, 28 anos, voltava ao trabalho após o almoço. Ela caminhava por uma trilha perto do Norfolk County Hall e de um parque industrial na Europa Way, em Norwich, Inglaterra. No almoço, Julie, que era contadora em treinamento na C.S. Lampert's, foi para casa comer bolo de aniversário da filha. Do dia anterior, ela retornava ao trabalho por volta das 13h15. Mas em um instante, o dia e a vida dela mudaram para pior. De repente, ela foi atacada por alguém com uma lâmina afiada que tentou roubar sua bolsa. Mas em vez de fugir com o objeto roubado, eles usaram a lâmina para ferir o rosto de Julie antes de finalmente fugir a pé. Julie diz que não tem nenhuma lembrança do ataque em si, que aconteceu há mais de 2 décadas. Mas os efeitos físicos e emocionais permaneceram com ela desde então. Ela pediu que qualquer um com informações sobre seu caso se manifeste. Mas ela ficou perplexa sobre por que o agressor a escolheu como vítima e por que ele não simplesmente foi embora com a bolsa dela. Desde então, ela se tornou chefe de contas da instituição de caridade dos hospitais de Norwich e Norfolk e está vivendo uma vida plena. Ela disse que ela e a família precisam de respostas para ter encerramento após o incidente. Os investigadores afirmaram que as roupas de Julie e o estojo de óculos que ela tinha com ela na época foram enviados para análise forense. E as imagens de circuito fechado de televisão de um posto de gasolina próximo, que mostravam um par de pés fugindo da área, foram aprimoradas. Mas, apesar de terem entrevistado 4 pessoas, nenhum suspeito surgiu. Quem tiver visto algo naquele dia ou souber do caso não resolvido de Julie, deve contatar Andy Guy pelo telefone 0195 342 381 ou e-mail unsolvedcasereviews@, Norfolk, PPN Police, UK. Para manter o anonimato, ligue para o Disque Denúncia 0800 555 111. O crime real de Ruth Whitman ocorreu em dezembro de 1959 em Colony, Nova York. Não se sabe muito sobre a vida da jovem de 18 anos antes do incidente, já que ela não tinha muitos amigos, mas sabe-se que ela morava com seu noivo, Nelson Poe, na época. Para dificultar, há relatos conflitantes sobre a personalidade de Ruth. Algumas pessoas a descreveram como uma mulher tímida e quieta, enquanto outras afirmaram que ela era uma grande consumidora de álcool e que frequentemente visitava áreas menos desejáveis da cidade.
embora nenhum desses relatos tenha sido confirmado. Na manhã do dia 8 de dezembro, Ruth foi encontrada morta na Sandy Creek Road. Ela havia recebido um golpe na parte de trás da cabeça, embora mais tarde tenha sido determinado que sua vida terminou devido a afogamento. O médico legista que cuidou do caso de Ruth afirmou que acreditava que ela havia recebido o golpe na cabeça, o que a deixou inconsciente. Crendo que ela havia morrido, o agressor a deixou de bruços em uma vala de drenagem, onde ela acabou se afogando. Não havia sinais de outra agressão, mas os investigadores acham que Ruth foi vestida depois, pois não encontraram material biológico nas partes externas de suas roupas. Os sapatos dela estavam desamarrados e os botões do vestido abertos. Naquela noite, muitos dos moradores locais estavam do lado de fora, assistindo enquanto os bombeiros tentavam controlar um incêndio que havia começado na rua Lancaster, número 63. Os investigadores estavam certos de que alguém na multidão poderia testemunhar no caso de Ruth, mas eles se depararam com relatos conflitantes, com algumas pessoas dizendo que ela estava sozinha. Outros disseram que ela estava com um homem desconhecido de cerca de 20 anos. Quando Nelson foi interrogado, descobriu-se que ele estava no trabalho na hora, o que lhe deu um álibi sólido, e ele foi rapidamente descartado como suspeito. Hoje, acredita-se que Ruth ia encontrar Nelson e passou pelo incêndio para chegar ao restaurante White Tower, onde trabalhava. O que ocorreu depois segue um mistério não resolvido. A maioria das evidências coletadas naquela manhã desapareceu com o tempo e não pode ser enviada para testes forenses. Os investigadores agora acreditam que o caso só será resolvido através do depoimento de uma testemunha ou da confissão do autor do crime. Os estudantes do Centro de Análise de Casos Arquivados começaram a analisar pistas e depoimentos de testemunhas, na esperança de encerrar essa obscura história de crime real. Após entrevistar Nelson, eles confirmaram que ele definitivamente não era um suspeito, mas descobriram que o serial killer Robert Garrow morava a apenas alguns quarteirões da cena do crime na época, e acredita-se que eles possam ter se conhecido. Garrow agora é um suspeito nesse mistério não resolvido, e os estudantes da CCAC esperam encerrar a estranha história de crime real de Ruth. Devido aos avanços na tecnologia forense, o caso de crime real de Susan Margaret Long, de 18 anos, é revisado periodicamente, na esperança de que surjam novas possibilidades a serem exploradas. Mas esse mistério não resolvido ainda não foi decifrado. Susan Margaret Long viveu em Norfolk, na Inglaterra, durante toda a sua vida, e na época de sua morte, ela morava com os pais. Ela trabalhava como escriturária na Norwich Union, em Norwich, e tinha um namorado que também morava na cidade. No dia 10 de março de 1970, Susan acompanhou seu namorado ao Gala Dance Hall, em Norwich. E ela saiu por volta das 10h25 para pegar um ônibus para casa. Outros passageiros confirmaram que ela realmente entrou no ônibus, descendo novamente em Ilesum por volta das 5h15. Em 11 de março de 1970, o corpo de Susan foi encontrado por um leiteiro na Berg Road, cerca de 1,5 milha do mercado de Ayleston. Na investigação da Scotland Yard, descobriram que ela provavelmente foi levada de carro à área, mas não se sabia se foi voluntário ou forçado. A morte foi causada por estrangulamento. Após a realização de testes forenses no material biológico encontrado no local, foram coletadas amostras de homens que moravam na região. Também foi descoberto que havia lascas de tinta de carro nas roupas de Susan. A tinta originalmente era azul, mas havia sido repintada em um tom bordô metálico, embora isso não tenha trazido nenhum avanço no caso não solucionado. O caso de Susan foi reaberto em 2003 e 2010, quando investigadores analisaram comparações familiares de DNA. Nenhum suspeito foi identificado e o caso segue sem solução, permanecendo um mistério até hoje. Técnicas de identificação por DNA ainda são usadas para tentar achar o culpado. E é possível que no futuro o agressor de Susan enfrente as consequências de suas ações. O caso não resolvido do assassinato de Amy Deisman começou em 12 de setembro de 1987 em New Richmond, sudoeste de Ohio.
Amy estudava na Universidade do Norte de Kentucky e havia começado a trabalhar na loja Merwin Stop and Go. Em 12 de setembro, ela trabalhava sozinha em seu primeiro turno da madrugada. E nas primeiras horas da manhã seguinte, um cliente entrou na loja e a encontrou aparentemente vazia. Porém, ao olharem atrás do balcão, encontraram Amy morta. Alguém havia tirado a vida dela com uma arma de fogo apenas alguns minutos antes, já que a última venda foi feita às 5h28 da manhã. E a ligação para o 190 foi feita pelo cliente às 5h30 da manhã. A polícia foi chamada às 5h38 e, ao chegar à loja, constatou que não havia arma. E eles não faziam ideia de quem poderia ser o responsável. A Stop and Go ofereceu $10 mil a quem desse informações que levassem à prisão do assassino de Amy. Mas nenhuma testemunha se apresentou e isso continua sendo um mistério não resolvido. Tudo o que se sabe é que havia uma testemunha, mas ela desapareceu inexplicavelmente sem ajudar a avançar no caso. Scott Lee Austin virou suspeito e em 1989 sua casa foi alvo de mandado de busca, mas nunca ficou provado que era responsável pelo crime. Em 1993, um promotor de Claremont disse que Austin continuava suspeito após todo esse tempo. Em agosto de 93, o promotor Donald White pediu a retirada das acusações de homicídio qualificado contra Austin. E não houve mais avanços no caso criminal de Amy, e sua morte pode para sempre permanecer um mistério sem explicação. Em junho de 1985, Cassandra Rines, de 19 anos, tornou-se o centro de um mistério criminal quando desapareceu inexplicavelmente sem deixar rastros. E sua história criminal estranha segue sem solução. Décadas depois, Cassandra morava em Minneapolis, Minnesota. E em uma tarde de junho daquele ano, ela ligou para uma de suas amigas para confirmar que iria à festa de aniversário de sua afilhada, que aconteceria no dia seguinte. Na hora da festa, Cassandra não apareceu e ninguém mais teve notícias dela ou a viu novamente. Ela desapareceu sem explicação e, apesar dos esforços dos investigadores e da família, continuou sumida, tornando seu caso um obscuro crime real. Os investigadores primeiro analisaram uma foto de um homem desconhecido com Cassandra e depois descobriram que eles moravam juntos na época. O homem acabou sendo identificado como Donald McSwain, mas naquela época ele já havia falecido. Outras pistas que surgiram sugeriam que Cassandra trabalhava como dançarina exótica, mas não se sabe se isso teve algum papel no fim de sua vida. Então, em maio de 2014, um funcionário de folga do departamento do xerife do condado de Lake encontrou os restos mortais de Cassandra em uma parte isolada do Parque Estadual Gooseberry enquanto treinava seus cães. Ela foi encontrada a cerca de 320 quilômetros de onde morava quando sua vida foi tirada. A princípio, não se sabia a quem pertenciam os restos mortais. Mas graças a uma amostra de DNA enviada pela irmã de Cassandra em 2013 ao Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota, foi confirmado que era realmente Cassandra quem havia sido encontrada. Investigadores acreditam que Cassandra foi morta em outro local e seus restos levados ao parque onde foi deixada e encontrada. Décadas depois, a morte de Cassandra segue sem solução. Os investigadores seguem atuando e esperam que alguém com informações se manifeste futuramente para trazer clareza e encerramento à família e amigos dela. Eles pediram que quem tenha visto algo ou tenha informações entre em contato com o departamento do xerife do condado de Lake pelo telefone 2188-348-385. Você também pode contatar o Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota pelo telefone 651-793-7000. Uma história de crime estranha, mas real, aconteceu nos apartamentos Biscayne Gardens, em Miami-Dade, Flórida, em 4 de setembro de 1979, quando o corpo de uma jovem foi encontrado nas proximidades. Os investigadores da cena do crime inicialmente esperavam que o caso não resolvido fosse solucionado rapidamente.
43 anos depois, o misterioso caso da desconhecida do condado de Miami-Dade continua sem solução. Os restos encontrados foram transportados para o Instituto Médico Legal do condado de Miami-Dade. O legista observou que a mulher era branca, tinha entre 18 e 25 anos, cabelos ruivos ou loiro-avermelhados e olhos que possivelmente eram cinza, verdes ou castanhos claros. Ela tinha cerca de 1,60 e 5 metros a 1,70 e 3 metros de altura e pesava aproximadamente 54 quilos. A causa exata da morte dela era desconhecida, mas os investigadores constataram que ocorreu poucas horas antes. Outra evidência importante eram queimaduras distintas nas panturrilhas dela, que os detetives achavam que poderiam ter sido causadas ao andar na garupa de uma motocicleta. Mesmo com tantas pistas, os investigadores tiveram dificuldade em identificar a jovem. Uma cópia dos registros dentários dela foi enviada a dentistas especialistas em Miami-Dade, que ficaram, na maioria, perplexos, mas notaram que Jane Doe já fez tratamento dentário, pois tinha várias obturações. O Departamento de Polícia de Miami-Dade achava que o caso de Jane Doe seria resolvido se ela fosse Fallon S. Love, uma mulher que morava em Hollywood, Flórida. Anos depois, os investigadores divulgaram uma nova declaração dizendo que ela possivelmente era uma fugitiva de Ohio, conhecida como Tina ou Sheba. Registros dentários e impressões digitais estão disponíveis de acordo com a DOE Network. Quem tiver informações deve contatar o Departamento de Polícia de Miami-Dade pelo 057-153-300, citando o caso 258-983-Z. Christie, de 22 anos, Joe Nichols e seu marido, Mark Lane Nichols, moravam na pequena cidade de Gothenburg, Nebraska. Em 10 de dezembro de 1987, Christie, Mark e seus filhos visitaram o shopping local para fazer compras de Natal. Depois, Christie e Mark deixaram as crianças com uma babá e foram ao bar local onde Christie trabalhava meio período. Era o começo de uma história de crime misteriosa e não resolvida que ainda precisa de respostas. Por volta de 12h30, Mark voltou para casa e pagou a babá, que depois disse aos investigadores que não viu nem ouviu Christie chegar com Mark naquela noite. Ela achou isso um pouco estranho porque Christie sempre tinha sido quem a pagava. Se a história de Mark for verdadeira, a última vez que ele viu Christie foi por volta das 2h, agentes poses um dormas, quando ele se deitou. 5 horas depois o alarme tocou. Ela havia sumido e ele estava sozinho. Antes de ir à polícia, Mark levou seus filhos para ficarem com parentes. Depois, teria passado horas dirigindo em Gotemburgo, tentando desvendar o mistério sobre Christie Joe. Às 13h37, Mark parou de procurar e relatou o estranho mistério à polícia. Na investigação, os investigadores descobriram que Christie consultou um advogado de divórcio várias vezes, enquanto eles montavam um caso. Eles descobriram mais documentos, mostrando pelo menos 7 ocasiões em que Mark foi agressivo com Christie e uma vez ela precisou ir ao hospital. Apesar de tudo isso, os investigadores nunca encontraram provas suficientes para ligar Mark de forma conclusiva a qualquer possível crime relacionado ao desaparecimento dela. Outra pista foi adicionada ao caso não resolvido em março de 1988, quando uma mala e uma bolsa de Christie foram encontradas a 48 quilômetros de Gothenburg. Mark também foi capaz de detalhar todo o conteúdo da mala, o que deixou os detetives de crimes desconfiados. Christie Joe Nichols ainda está desaparecida e Mark Nichols continua sendo suspeito em seu caso em andamento. Os investigadores aguardam novas evidências ou testemunhos para solucionar esse mistério. Informações sobre o caso 5.500 e 1.287 devem ser comunicadas à Patrulha Estadual de Nebraska pelo 40-247-94049. Em 1969, Carmen Halleck, 22 anos, de Fort Lauderdale,
Flórida era garçonete de coquetéis e estava animada para uma reunião com um professor da faculdade comunitária sobre uma vaga de emprego. Nos detalhes que antecederam o seu caso não resolvido, a irmã de Carmen se lembra de ter falado com ela ao telefone no dia 18 de dezembro, o dia da reunião, e de seu misterioso desaparecimento. A irmã dela disse que ela iria vestida de salto alto e um vestido preto para a reunião. Já faz mais de uma semana sem contato, algo que a família dela achou incomum. E no dia de Natal, a família de Carmen suspeitou que um possível crime poderia explicar o desaparecimento dela. A família dela entrou em contato com o departamento de polícia de Fort Lauderdale e registrou o desaparecimento dela. Na investigação, a polícia de Fort Lauderdale descobriu que o professor que Carmen encontraria em 18 de dezembro dizia trabalhar disfarçado para o governo dos Estados Unidos da América. Dias após o início da investigação, o carro de Carmen foi encontrado abandonado perto da faculdade Júnior. Os investigadores ficaram intrigados com a ausência das chaves, da carteira de motorista e do registro no carro. Eles se questionaram se ela abandonou o carro levando esses itens ou se o criminoso os pegou. O apartamento de Carmen estava intacto e as únicas coisas que faltavam eram os sapatos e o vestido que ela disse à irmã que usaria. Não havia sinal de luta e mesmo assim os peritos criminais notaram que a banheira de Carmen estava cheia de água. Mesmo com todas as informações e evidências, o caso permaneceu sem solução por anos, até 1973, quando o famoso serial killer Gerard Schaefer foi preso. Durante a investigação do caso, os detetives descobriram que ele estava em posse dos dentes de ouro de Carmen e de um broche de trevo que havia pertencido a ela. No entanto, possuir alguns de seus pertences não bastava como prova para uma condenação criminal. Até hoje, o caso dela segue oficialmente sem solução. Há muitas perguntas sem resposta no caso de Carmen que os investigadores esperam que os avanços nas tecnologias forenses possam responder. Carmen Marie Halleck é descrita como mulher branca, de cabelo e olhos castanhos, pesando entre 40 e 54 quilos. Quem tiver informações deve ligar para a detetive Jennifer St. Jean, do Departamento de Polícia de Fort Lauderdale, 954764437. Em 2003, Jennifer, de 25 anos, trabalhava como dançarina no Shotgun Willys, em Denver, Colorado. Em 17 de fevereiro, ela sumiu inesperadamente no quarteirão 8500 da Pena Boulevard, perto do Aeroporto Internacional de Denver. Seu caso misterioso e não solucionado continua intrigando especialistas em crimes do FBI até hoje. O carro de Jennifer foi achado abandonado após dias em um estacionamento perto do aeroporto, o que desencadeou uma investigação muito tempo depois, quando a polícia teve certeza de que ela não podia ser localizada por amigos ou familiares. Nesse momento, os detetives solicitaram a ajuda do FBI. Durante a investigação do FBI, os agentes especiais descobriram que Jennifer não embarcou em um voo. Os investigadores localizaram uma última ligação para Stephen Ennis, seu namorado, que estava preso por acusações federais aguardando julgamento. Quando foi entrevistado sobre a ligação misteriosa, Stephen disse que ela lhe disse que o amava e que voltaria em 3 dias. Jennifer seria testemunha no julgamento de Stephen, mas os investigadores nunca acharam provas que o ligassem ao seu desaparecimento misterioso. Scott Kimball, um conhecido de Jennifer e ex-colega de cela de Stephen, também é um possível suspeito criminal neste caso. Ele cumpre atualmente uma sentença de 70 anos por outro crime. Durante os interrogatórios do FBI, a história de Scott mudou várias vezes. Ele confessou ser o responsável, mas simplesmente não há nenhuma evidência conclusiva que o ligue ao crime. Jennifer continua desaparecida até hoje, e seus pais estão oferecendo uma recompensa de $20 mil por qualquer informação que leve à solução do caso. Jennifer Markham é uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos azuis, 1,60 e 8 metros e 52 quilos. Jennifer tem implantes mamários com números de série, além de orelhas furadas e um dispositivo intrauterino. Quem tiver informações sobre esse mistério deve contatar os agentes especiais do 300.
e 36297171, citando o caso. Delegacia Nacional 61415, em maio de 1995, a vida da família Williams mudaria para sempre, no que se tornou um dos mistérios de crimes reais mais assustadores de todos os tempos. Devin Williams, de 29 anos, morava no Kansas, nos Estados Unidos, com sua esposa e 3 filhos. Ele começou há pouco a trabalhar como caminhoneiro na Flint Hill Transportation, levando cargas entre estados. Em 23 de maio, Devin deixou o Kansas com uma carga do Missouri. Ele tinha outras paradas planejadas na Califórnia e no Arizona. Em 27 de maio, Devin chegou à Califórnia como planejado, mas algo dentro dele havia mudado profundamente. Ele relatou que não conseguia dormir, e com essa história, seu estranho mistério começou. 5 dias depois, Devin foi visto acelerando pela Floresta Nacional de Tonto, no Arizona, quase atropelando campistas e caminhantes. Aqueles que viram o caminhão de 10 toneladas passar em alta velocidade pela floresta disseram que Devin tinha um olhar vazio no rosto. Outra testemunha relatou que Devin disse aleatoriamente para eles, abre aspas, eles me obrigaram a fazer isso. Não, você não pode me ajudar. Eu nunca vou sair daqui, eu vou para a cadeia. 2 dias depois, em 29 de maio, Devin foi visto pela última vez. Lynn e Jack Yarrington relataram aos investigadores que viram Devin na estrada do Serviço Florestal 321 ajoelhado, olhando para uma árvore e murmurando sozinho. Preocupado, o casal foi até Devin e perguntou se podia ajudar. Devin respondeu que precisava acender a churrasqueira. Ele disse isso enquanto riscava uma nota de $20 em uma pedra, como se fosse um fósforo. Como Devin havia recusado a ajuda deles, o casal continuou a caminhada. E essa foi a última vez que Devin Williams foi visto ou ouvido. Como conta essa história estranha, mas real, Devin não fez sua última parada em Kansas City, Missouri. Seu empregador notificou sua esposa e a polícia que não conseguiram encontrar a pessoa desaparecida, mesmo após uma busca em larga escala no Parque Nacional. Só em 1997, os investigadores tiveram um grande avanço no caso. Restos cranianos achados perto da estrada onde Devin foi visto pela última vez foram confirmados como sendo de Devin Williams pelos investigadores forenses. No entanto, as circunstâncias de sua morte continuam sendo um completo mistério para os investigadores. Existem centenas de teorias sobre o caso dele, e os investigadores não têm certeza se Devin foi vítima de algum crime. A família de Devin pôde sepultá-lo e encontrar um pouco de paz. Mas anos depois, os detalhes do seu caso misterioso estão longe de serem resolvidos. Entre março de 2011 e setembro de 2012, as pessoas dos distritos federais do Volga e dos Urais, na Rússia, foram assombradas por uma pessoa muito assustadora. Conhecido só como o maníaco do Volga, um criminoso que acredita-se ser responsável por até 32 ataques a mulheres idosas com idades entre 75 e 90 anos. Esse mistério bizarro e não resolvido persistiu por quase 10 anos até que evidências forenses de DNA, de imagens de câmeras de segurança do criminoso, finalmente ajudaram a solucionar o caso. Os investigadores da polícia não conectaram esses crimes. Começaram a entrevistar mais testemunhas nos distritos do Volga e Urais. Eles acabaram achando uma conexão estranha e descobriram fitas mostrando um dos criminosos mais notórios da história da Rússia. As câmeras flagraram um homem branco, magro, de 20 a 35 anos e cerca de 1,70 metros, e vestindo roupas escuras. Os investigadores usam imagens de câmeras de segurança para criar retratos falados dos criminosos, e testemunhas logo surgiram com informações para ajudar a resolver o mistério. Eles descobriram que o maníaco do Volga entrava nos apartamentos de idosas vulneráveis, se passando por profissional de saúde ou assistente social em visitas de acompanhamento. Com esse disfarce, o maníaco do Volga logo conquistava a confiança delas. E poucos instantes depois de entrar nos apartamentos, ele usava as mãos enluvadas ou objetos domésticos para sufocá-las. Com o passar dos meses, os crimes continuaram mesmo depois que o retrato falado do criminoso foi divulgado.
o que só fez com que o Vulgamaniac tomasse ainda mais cuidado para esconder sua identidade e evitar ser flagrado pelas câmeras de segurança. O último crime confirmado foi em setembro de 2012 e a polícia temia que ele pudesse ter se mudado para outro distrito. Havia muita pressão pública sobre a investigação criminal para resolver o caso, mas havia poucas evidências com as quais trabalhar. Em dezembro de 2020, o Comitê de Investigação fez um anúncio surpreendente. Quase 10 anos após o primeiro crime ter sido cometido, eles finalmente capturaram o Vulgamaniac. Radik Tejirov, de 38 anos, foi preso. O serial killer foi inicialmente detido por acusações de furto não relacionadas e forneceu uma amostra de DNA. Testes forenses revelaram que o DNA dele correspondia às evidências encontradas nas cenas dos crimes, e suas pegadas também coincidiam com as pegadas do assassino deixadas na neve. Acredita-se de modo geral que o roubo era o motivo desse criminoso. Os investigadores constataram que dinheiro, joias e outros objetos de valor costumavam sumir da cena do crime. Ele mais tarde admitiu que escolheu essas mulheres idosas porque eram alvos fáceis e também porque já estavam quase no fim de suas vidas. Isso, de certa forma, fazia os eventos horríveis parecerem menos terríveis para ele. Os investigadores observam que, às vezes, dinheiro e objetos não eram levados e que ele poderia ter poupado as mulheres se quisesse. O verdadeiro motivo desses crimes pode ser ainda mais sinistro que o confessado. Durante sua entrevista, ele fez várias confissões de crimes reais. O Vulgamaniac chorou o tempo todo e disse à polícia que não sabia quantas pessoas ele era responsável. Ele aguarda julgamento. Em outubro e novembro de 2017, os moradores da comunidade de Seminole Heights, em Tampa, Flórida, foram abalados por uma série de crimes sem sentido. Pessoas aleatórias dentro da comunidade foram alvo e os moradores ficaram vivendo com medo. Os investigadores trabalharam incansavelmente para encontrar o criminoso responsável por esse mistério não resolvido. E só depois de uma denúncia misteriosa é que o responsável foi finalmente preso. Imagens assustadoras de câmeras de segurança também surgiram, mostrando o autor poucos momentos antes de um ataque. Benjamin Mitchell, 22 anos, foi a primeira vítima do serial killer de Seminole Heights. Outras 3 pessoas viriam a seguir, e os investigadores rapidamente se viram no meio de uma investigação de serial killer. Foram realizadas entrevistas com centenas de testemunhas e pessoas de interesse. A polícia conseguiu ligar 4 incidentes ao serial killer de Seminole Heights. Ainda estava solta e certamente atacaria de novo, a menos que resolvessem o mistério. Após analisar o último ataque a Ronald Felton, de 60 anos, a polícia encontrou uma pista crucial na cena. Imagens de câmeras de segurança mostraram o autor não identificado caminhando pela rua poucos momentos antes de atacar Ronald. Com o criminoso flagrado pelas câmeras, a polícia conseguiu criar retratos falados, que foram divulgados junto com as imagens incriminadoras por toda a Flórida. O caso foi resolvido após um erro bastante bizarro por parte do criminoso. Em 28 de novembro de 2017, Howell Donaldson, 24 anos, entrou no McDonald's, onde trabalhava em Ybor City, Flórida. Sua gerente percebeu imediatamente seu comportamento estranho e ouviu enquanto Howell lhe dizia que estava indo embora da cidade. Antes de ir embora, ele fez um pedido. Ele entregou a ela uma sacola contendo uma arma e pediu que ela a enterrasse para ele. Ao perceber algo errado, seu gerente contatou o departamento de polícia de Tampa, que apreendeu a sacola como evidência. Após examinar a arma, a polícia de Tampa prendeu Howell e o acusou pelos 4 crimes de outubro e novembro. Após sua prisão, novas evidências o ligaram às 4 cenas dos crimes. Desde 2017, o julgamento contra Howell está em andamento devido ao fato de a promotoria apresentar moções para que Howell seja julgado individualmente, caso a caso. Os pais de Howell também se recusaram a cooperar com as autoridades e também podem estar enfrentando acusações de desacato ao tribunal. Se condenado, Howell pode ser sentenciado à morte. Estas imagens, aparentemente normais de câmeras de segurança, na verdade flagraram 2 criminosos, Sharon Miles, de 20 anos, e Ty Blake, de 19 anos.
Momentos depois de terem tirado a vida de James Steer em Irvington, Birmingham, o motivo por trás do crime chocaria o Reino Unido até o seu núcleo. Em 8 de agosto de 2019, o corpo de James Steer foi encontrado em Irvington, após uma altercação com 2 homens não identificados. A polícia de West Midlands respondeu imediatamente à cena e iniciou sua investigação. Quando entrevistados, família e amigos de James não lembraram de ninguém que quisesse fazer isso. Com um homem querido, que tinha uma carreira promissora no boxe. Sob forte pressão pública para achar os culpados, a polícia de West Midlands se chocou ao ver imagens assustadoras das câmeras de segurança dos 2 criminosos. Ty e Sharne são flagrados pelas câmeras poucos instantes após matarem James. Em determinado momento, Sharne usou um pedaço de lenço para limpar a boca. E de acordo com a polícia de West Midlands, fluidos corporais presentes no lenço se tornariam uma peça-chave de evidência de DNA. Os 2 foram presos e as evidências obtidas no carro em que estavam dirigindo, juntamente com outras provas, foram suficientes para acusá-los de crimes graves. De acordo com reportagens, Sharne pagou a Ty apenas 550 euros para cometer o crime, e James foi alvo após uma briga em uma boate. Quando o caso foi solucionado, os investigadores descobriram que James nem sequer havia se envolvido na briga, e não se sabe por que a dupla o escolheu como alvo. Sharne e Ty foram julgados no Tribunal da Coroa de Birmingham, onde o juiz os declarou culpados de todas as acusações. Pelos crimes cometidos, os 2 foram condenados à prisão perpétua, com um mínimo de 32 anos de cumprimento. Ty Blake tentou recorrer da sentença, no entanto, o juiz manteve a decisão. Fontes relataram que Ty Blake e Sharne contaram às famílias que suas rotinas viraram verdadeiros contos de terror, por causa dos constantes maus tratos de outros presos. Em 2017, o jovem de 22 anos, Dashvant Shekhar, estava em liberdade sob fiança e seu julgamento estava se aproximando lentamente. A pessoa muito assustadora havia conquistado a confiança de uma jovem e fez coisas indescritíveis em sua casa. Apesar da vigilância rigorosa sobre Dashvant, ele voltou a atacar meses depois. Se o que o pai dele diz for verdade, o crime ocorreu porque Dashvant exigiu até 2.000 rúpias dos pais, entre outras coisas. Após a recusa dos pais, ele matou a própria mãe em 2 de dezembro de 2017. Quando a polícia foi alertada sobre a cena do crime, Dashvant já havia desaparecido de sua cidade natal e estava foragido. Só dias depois, quando câmeras de segurança flagraram o criminoso em uma estação de trem em Mumbai, na Índia, é que o caso pôde ser solucionado. Essas imagens de vigilância eram exatamente o que os investigadores precisavam para revitalizar a busca. Depois de descobrirem que o suspeito desaparecido poderia ser encontrado na estação de trem, uma força-tarefa especial conseguiu capturá-lo pouco tempo depois. Mesmo após ser capturado, o criminoso conseguiu escapar de 2 detetives e embarcar em um trem. Depois, ele foi flagrado por câmeras fugindo de um hotel-cassino, onde foi visto apostando. Uma foto mostra ele fugindo com um novo corte de cabelo, que não evitou a atenção dos investigadores criminais. Uma das mãos está dentro da camisa para esconder a algema. Ao ser capturado pela segunda vez, a polícia ordenou que Dashvant retornasse à cena do crime em sua casa, onde ele fez uma confissão completa. Em fevereiro de 2019, os tribunais locais o consideraram culpado e o condenaram a 46 anos de prisão, além da pena de morte. No dia 31 de julho de 2017, um fazendeiro em Palm Beach, Índia, encontrou os restos mortais de uma mulher desaparecida dentro de uma mala. A polícia isolou a área e declarou o local como cena de crime. A polícia conseguiu identificar a jovem como uma funcionária de salão de 22 anos de Govandi, Índia. O caso dela teria permanecido um mistério não resolvido se não fosse por uma evidência crucial das câmeras de segurança. Imran Salmani, de 20 anos, logo chamou a atenção dos investigadores nas imagens. Segundo o Midday Quote, as câmeras de segurança do salão registraram movimentos suspeitos do acusado e arranhões em seu pescoço. Após ver as imagens, a polícia levou Imran para novos interrogatórios. Poucos minutos após o início do interrogatório, ele fez uma confissão chocante.
Imran confessou o crime, dizendo à polícia que atacou em 30 de julho e deixou o corpo para ser encontrado em 31 de julho. Imran ficou furioso porque a mulher havia rejeitado suas investidas e disse aos policiais que estava profundamente apaixonado por ela. Na noite de 30 de julho de 2017, Imran chegou a pedir a mulher em casamento, pedindo sua mão, ao que ela disse não, o que o deixou furioso. Não há informações sobre o julgamento de Imran e seu destino segue um mistério. Este é o História real de Erin Marie Gilbert, de 24 anos, que se mudou de São Francisco para o Alasca em 1994 para ficar com sua irmã. Erin era babá e planejava se matricular em uma escola local de cosmetologia. Seu futuro promissor seria interrompido no que se tornou um dos casos de crime real mais estranhos do Alasca. Quando não trabalhava como babá, Erin costumava frequentar o bar Chilcoot Charlie's, em Anchorage. Na noite de 30 de junho de 1995, ela encontrou David pela segunda vez e se deram bem. O casal marcou um encontro na feira anual da floresta de Girdwood para o dia seguinte. O encontro foi bom até tentarem sair da feira. No carro de Davi, ele havia deixado os faróis ligados o tempo todo e acabou descarregando a bateria. Sem querer que o encontro terminasse, Davi pediu para Arão esperar por ele enquanto ele ia até a casa de um amigo próximo pedir ajuda. Era por volta das 6 da tarde. Se a história de Davi fosse real, ele diria aos investigadores que passou 2 horas perdido tentando achar a casa do amigo. Quando ele voltou, Arão já havia desaparecido completamente, não estava em lugar nenhum. Ele disse aos detetives criminais que passou a maior parte da noite procurando por seu acompanhante desaparecido antes de ir para casa. Na manhã seguinte, Davi ligou para a irmã de Arão, Estefânia, que disse que Arão não havia voltado na noite anterior. Davi e Estefânia avisaram rapidamente os patrulheiros estaduais do Alasca sobre o desaparecimento misterioso de Erin Marie Gilbert. Os investigadores esperavam encontrar a pessoa desaparecida na floresta, mas parecia que ela havia sumido sem deixar rastros, como se tivesse evaporado. Davi foi interrogado como uma pessoa de interesse, mas os investigadores não acreditavam que ele estivesse envolvido no misterioso caso de desaparecimento, que permanece sem solução até hoje. Por que não há evidências de crime? Dito isso, muitos na comunidade de crimes reais consideram improvável que Davi não esteja envolvido no estranho desaparecimento de Arão. Outros acham que uma pessoa desconhecida pode ter feito isso enquanto Davi estava fora, ou que ela, voluntariamente, se afastou para a floresta. As circunstâncias estranhas por trás desse mistério não impediram Estefânia de buscar justiça. Décadas depois, ela prometeu seguir perguntando sobre sua irmã desaparecida até que o caso seja resolvido. Quem tiver informações sobre o caso deve contatar Malia Miller, da Polícia Estadual do Alasca, pelo 907-269-5511, informando o número 9.540 e 1.316. Em 1985, Dot e Jewel Kayler continuavam em um casamento conturbado há cerca de 12 anos, marcado por brigas físicas e caminhando para o divórcio. Os dois moravam juntos em Concord, Califórnia, onde Dot ficava sozinha na maior parte do tempo, enquanto Jewel trabalhava fora da cidade. A agorafobia, incluindo o medo de sair de casa, dominava sua vida e tornava quase impossível manter um emprego. O medo que Dot tinha de lugares públicos torna o seu desaparecimento misterioso ainda mais difícil de explicar. Após examinar as pistas, especialistas da lei ainda continuam intrigados com essa história de crime estranha, mas real. Quando Jewel recebeu uma oferta de emprego em Utah, Dot deixou bem claro que queria ficar em Concord. Pouco depois, Dot, de 49 anos, desapareceu em 1985. Só 5 dias depois, o misterioso desaparecimento de Dot foi comunicado e um caso de pessoa desaparecida foi aberto. Jewel afirmou aos detetives criminais que não sabia o que havia ocorrido com sua esposa em 12 de junho, dia do desaparecimento. Ele a deixou na estação de trem Pleasant Hill para que ela pudesse pegar um trem e encontrar uma amiga.
Se a história dele fosse verdadeira, os investigadores descobriram que ele nunca quis realmente que ela pegasse o trem. Ele se lembrou de vê-la desaparecer na esquina em direção ao trem e então foi embora. Concórdia. Os detetives da polícia descobriram que, na manhã após o desaparecimento dela, Jewel havia retornado à estação de trem para ir ao trabalho. Ele ficou surpreso ao encontrar o carro de Dot no estacionamento da estação de trem. Além disso, ele achou especialmente estranho encontrar a bolsa dela deixada dentro do carro. Por dias, ele deixou bilhetes no para-brisa pedindo que sua esposa, desaparecida, o contatasse. Uma investigação revelou uma história de fundo perturbadora. Jewel estava noiva de um colega de trabalho desde o fim de 1984. Dot, por sua vez, estava tentando conquistar sua independência do marido controlador. Ela depositou um cheque em sua conta bancária e buscou um abrigo para mulheres para fazer cursos educativos. Ninguém consegue explicar exatamente como o veículo de Dot foi deixado na estação de trem. Só a bolsa de Dot foi deixada como evidência. Os investigadores não têm certeza se ela sequer embarcou no trem. Diversas buscas fracassaram. Jewel tornou-se suspeita de seu estranho desaparecimento. Ao longo dos anos, Jewel mudou a versão que contou aos detetives criminais. No entanto, nunca houve provas suficientes e nenhuma confissão criminal. O caso de Dot é tanto desconcertante quanto perturbador. E os investigadores continuam buscando a verdadeira história por trás desse crime não solucionado. Quem tiver informações deve contatar Brandon Rich, do Departamento de Polícia de Concord, pelo 925-671-5074, citando o caso 8.512.575. A vida para um jovem de 24 anos... James Kimball teve uma vida difícil nos anos 1980 após ser diagnosticado com transtorno esquizoafetivo. Quando a condição dele ficou difícil demais para ele e a família, James se mudou para uma casa de reabilitação em Maywood, Illinois, a uma curta distância. Em abril de 1993, James foi visitar sua família em Oak Park, Illinois, para a Páscoa, como fazia todos os anos. Essa noite resultou em um dos casos não resolvidos mais assustadores de Illinois. Na tarde de 13 de abril, James ficou visivelmente irritado quando o aparelho de som parou de funcionar. A situação ficou muito tensa. Ele então anunciou que sairia para caminhar e clarear a mente. Horas depois, sua família registrou um boletim de desaparecimento na delegacia de polícia de Maywood e aguardou que ele fosse encontrado, pensando que talvez levasse dias, ou no máximo, algumas semanas. Eles não imaginavam que aquilo viraria um desaparecimento sem explicação. Anos depois, o lar de reabilitação informou aos investigadores que ele não havia retornado, nem tentou entrar em contato com outros amigos ou familiares. Apesar de buscas extensas, James nunca foi encontrado e parece ter sumido sem deixar rastros, exceto por uma possível pessoa desaparecida. Policiais em South Bend, Indiana, acreditam que podem ter avistado James em março de 1994, quase um ano após seu desaparecimento. De acordo com a história estranha deles, eles realizaram uma investigação criminal de rotina em uma pessoa de interesse que, segundo eles, estava desorientada à beira da estrada. Segundo o relato, a polícia o liberou depois que ele passou no teste de sobriedade. Só meses depois, os policiais perceberam que o jovem que haviam parado tinha uma semelhança impressionante com a pessoa desaparecida, conhecida como James Kimball, um avistamento que nunca foi confirmado. Não houve mais nenhum avistamento de James desde 1994, e os investigadores acreditam que seu estranho desaparecimento provavelmente foi resultado de ação criminosa. Quem tiver informações sobre este caso deve contatar o Departamento de Polícia de Maywood pelo 708-504-4470 e informar o caso 936-914. O realmente inacreditável. A história da mãe de 3 filhos, April Jean Bailey, de 37 anos, é um dos casos de desaparecimento mais misteriosos dos últimos anos. Poucos detalhes foram divulgados publicamente no caso não resolvido de April, o que só aumenta o mistério.
Seus amigos e familiares estão à frente da investigação, fazendo o possível para que o caso dela não seja esquecido. Em 15 de janeiro de 2020, April saiu de seu apartamento em Nashua, New Hampshire, para levar o lixo e nunca mais voltou. Uma hora depois, a família preocupada comunicou seu desaparecimento aos investigadores, em um caso sem solução desde então. Para descobrir o que era verdade no crime, os investigadores ouviram relatos de sua família e descobriram que ela foi vista pela última vez vestindo uma jaqueta, calça de moletom e chinelos. O departamento de polícia de Nashua descobriu que April havia deixado para trás sua bolsa, telefone e outros itens pessoais. Tudo isso indicava que ela sairia apenas por um breve momento. O sumiço de April deixou os investigadores perplexos desde o início. Agentes especiais do FBI já participavam da investigação do crime desde meados de 2021. De acordo com o FBI, April conhecia pessoas em Boston, Massachusetts e Glen Falls, Nova York. Diversas buscas foram realizadas nessas áreas. Eles também fizeram buscas em um corpo d'água próximo ao apartamento dela em Nashua. Nenhum sinal de Abril foi encontrado, e família e amigos seguem desesperados para saber o que ocorreu enquanto ela levava o lixo. Anos depois, os detetives do FBI e do Departamento de Polícia de Nashua apenas comentam que o desaparecimento não resolvido de Abril está sendo tratado como suspeito. Qualquer pessoa que tenha informações sobre o caso não resolvido de desaparecimento de Abril deve entrar em contato com o escritório do FBI em Boston pelo telefone 857-300-86-2000. Denise Flume tinha 18 anos e havia sido aceita no curso de microbiologia na Universidade de Miami, em Ohio. Quando não estava estudando, Denise frequentemente podia ser encontrada correndo ou jogando basquete. Todos podiam perceber que Denise era uma jovem destemida e trabalhadora. Logo, ela se tornaria o centro de uma perturbadora história de crime real. Em 28 de março de 1986, Denise saiu de casa em Connorsville, Indiana, para procurar uma bolsa que havia esquecido acidentalmente em uma fazenda próxima, onde tinha participado de uma festa ao redor de uma fogueira na noite anterior. Ela havia ligado para o dono da fazenda antes, avisando que iria até lá para pegar sua bolsa. Contudo, segundo essa história real e estranha, Denise sumiu misteriosamente antes de pegar sua bolsa. Os detetives criminais logo descobririam que há um passado ainda mais perturbador por trás desse caso. Naquele dia, Denise implorou, assustada, para que sua irmã fosse com ela até a fazenda, o que sua irmã achou estranho. Algo muito incomum, pois Denise era conhecida por seu grande senso de coragem. No dia seguinte, ao seu desaparecimento, 29 de março, a família de Denise recebeu uma notícia ruim. O carro dela foi encontrado abandonado a cerca de 5 quilômetros da fazenda que ela deveria visitar. A família comunicou o estranho desaparecimento de Denise e uma perícia forense foi realizada posteriormente no carro. Os investigadores não encontraram sinais de luta e pouquíssimas evidências de uma possível cena de crime foram coletadas do carro. Várias buscas foram realizadas por Denise e nas áreas ao redor, mas um corpo nunca foi encontrado. Era como se ela simplesmente tivesse desaparecido no ar. Em 2020, seu ex-namorado Sean McClung foi preso e acusado pelo misterioso desaparecimento dela. Ele faleceu antes que pudesse ser julgado criminalmente. Assim, não houve condenações pelo desaparecimento de Denise e há muito poucas evidências para gerar pistas sobre o crime. Os detetives acreditam que alguém na comunidade local de Connorsville sabe mais sobre a história não contada de Denise. E eles estão pedindo a qualquer pessoa que possa ajudar a explicar o que aconteceu com ela. Quem tiver informações faltantes deve contatar o departamento do xerife do condado de Fayette pelo 76-582-51110, citando o caso 04004055. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Desconhecidos e vejo vocês no próximo vídeo.